Fala aí, moçada! Beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrício. Patrício. E hoje eu venho aqui, depois da saída das notas do Enem, falar com vocês sobre algo que me incomoda um pouco, que é o fogo cruzado da educação contemporânea aderido ao elemento das provas de vestibular. Se a gente for para analisar, né, a forma como a educação brasileira está estruturada, imediatamente perceberemos uma coisa: que ela não está estruturada. Então a gente tem, como herança de um período colonial, um núcleo educacional no qual as ementas, os conteúdos programáticos, as disciplinas são totalmente veiculadas. É totalmente veiculado aquilo que são os interesses das elites, né? Então a gente tem ali uma certa verborragia, uma certa busca incessante por conteúdos de alta literatura brasileira, de alta literatura portuguesa, dos grandes aristocratas, etc, etc, etc. E dentro disso, além, a gente tem também um núcleo de high science, né, de uma hard science, que é totalmente vinculado também a essa busca dessas elites coloniais, etc, etc, etc. Então, a gente está dentro de um fogo cruzado, que é aquele entre a realidade social brasileira e aquele que é o conteúdo programático das disciplinas. E aí que vem, de repente, uma anomalia. Qual é o nome dessa anomalia? Exame Nacional do Ensino Médio. Ora, por que o Exame Nacional do Ensino Médio é uma anomalia dentro do nosso país? Porque, primeiro, ele não é criterioso. Então a gente tem uma prova de matemática que não mede o conteúdo normal de matemática que se é veiculado no ensino médio. É uma prova de matemática que mede tão somente a capacidade que um ou outro tem de fazer contas rápidas. No entanto, diferente do Japão, diferente dos Estados Unidos, diferente de qualquer outro país de terceiro mundo, a gente não tem habilidade de fazer contas rápidas. Por quê? Porque, primeiro, grande parte das pessoas não consegue nem fazer conta. E, segundo, porque isso não é uma habilidade estudada, explorada dentro dos currículos escolares. Então, quando você vai lá e você para ler a prova do Enem, etc., você se depara com uma prova que ela é condensada, repetitiva, esquisita e que requer que a pessoa saiba fazer essas contas com rapidez e agilidade, coisa que a gente não tem. Em adicional, verificamos também nas provas de humanidades uma prova totalmente sem critério. Uma prova que a mente do examinador está totalmente maculada pela formação dele mesmo. E ele não consegue perceber que a mente do aluno não está maculada por essa mesma formação. Então o examinador ele não consegue perceber que o aluno não consegue adivinhar qual é a resposta do item. Porque o aluno não consegue adivinhar o que o examinador pensou ao fazer aquele item. Não tem uma métrica objetiva de interpretação de texto e uma visualização do que é uma verdadeira e uma boa interpretação de texto. Não. Tem a interpretação de texto que o examinador faz de um determinado texto, ele espera que todas as pessoas pensem igual a ele, e aí você tem um monte de questões que são anomalias acadêmicas. Que são anomalias. Você vê aquelas questões e você quer vomitar. É horrorosa. Né? São questões assim, anômalas, horrorosas, tenebrosas.
São questões assim que a gente vê e a gente sente um verdadeiro asco de estar existindo e de estar vendo tudo aquilo. Além disso, na prova de humanidades mesmo, né, na prova de ciências humanas, a gente tem dois encontros fundamentais. A gente tem um encontro fundamental com o preciosismo filosófico, no que tange a disciplina de filosofia e sociologia. Então, existe uma busca por uma conceituação exagerada, coisa que as modernas escolas de filosofia já não fazem mais. E, em contrapartida, existe uma certa idolatria por uma historiografia, como posso dizer, uma historiografia puramente revolucionária e não científica. Então, assim, acaba sendo uma prova que ela não valoriza as características interpretativamente históricas dos alunos, não analisa o quanto que o aluno tem o conhecimento de um alfabeto geográfico, não avalia o quanto que o aluno consegue abstrair e conceituar problemas, e não avalia o como que o aluno consegue analisar e tomar uma postura crítica frente à sociedade. Eu acabei de citar todos os objetivos da história, da geografia, da filosofia e da sociologia, respectivamente. Então, a prova do Enem é uma prova que não consegue cumprir as agendas básicas de cada uma das disciplinas que ela mesmo cobra. Ao mesmo tempo que está dentro desse fogo cruzado da educação. Então, acabei de falar que a prova é anômala na matemática. Acabei de falar que ela é anômala nas ciências humanas. E depois, meus amigos, e depois, minhas amigas, como é que a gente visualiza essa prova, então, né? Como é que a gente realmente trata essa prova sob um viés de criterização, de ingresso no ambiente universitário, né? A gente pode tentar pensar na redação, né? Redação é uma vergonha, né? Redação é uma vergonha. Eu tô vendo essa caça às bruxas, aos modelos prontos. Tô vendo essa busca incessante por aniquilar os repertórios consolidados e as inserções de sentido estabelecidas. Eu tô vendo uma busca incessante por tentar buscar e descobrir a autenticidade nos alunos, mas essa busca é totalmente falha pela própria correção da redação do Enem. Eu li. Você leu, Patrícia? Eu li a cartilha de redação do Enem de 2024. Ou seja, eu li quais são os critérios de correção do Enem de 2024, né? E lá nos critérios de correção se deixa bastante explícito que a modalidade de texto que será cobrada é a modalidade de texto dissertativo argumentativo, no qual deve-se observar a elaboração de um projeto prévio de texto que não é revelada ao longo do produto final. E, além disso, deve-se observar a articulação da posição do autor, certo? É isso que define, de acordo com a cartilha da redação, um texto dissertativo argumentativo. Porém, para que isso tudo aconteça, devem ser respeitadas as normas padrão, as normas cultas, né? A norma culta da língua portuguesa, que, de acordo com Faraco, grande gramático de língua portuguesa e professor da Universidade de São Paulo, é a modalidade da língua falada pelos falantes mais educados, que tem maior quantidade de escolaridade da língua. Então, assim, primeiro que, por definição, a prova é excludente por requerir uma norma que é a norma falada por um grupo seleto de pessoas que teve um acesso seleto a uma educação tão seletiva quanto a própria presença deles dentro do escopo social. Depois disso, a gente vê
que para que essa norma culta seja atingida, deve-se, necessariamente, priorizar o bom uso de conectivos que deem valor para as diferentes partes do texto. Ou seja, deve-se pensar o texto como se fosse um novelo, cujas costuras são os conectivos. Então, a gente pensa ali o texto como um grande tecido que é costurado pelo uso de recursos coesivos e de conectivos. Tá? Porém, os conectivos apresentados no ensino médio, eles são limitados. Então, a gente tem alguns conectivos de adição, ademais, e, além disso, de comparação, assim como, tal como, de concessão, embora isso aconteça, tal coisa vai acontecer. De condição, se isso acontecer, tal coisa vai acontecer. De consequência, isso aconteceu, por isso. Por consequência. De conclusão, portanto. Então a gente tem esse conjunto limitado de conectivos da língua. E no momento em que você usa a estrutura de um texto dissertativo argumentativo e os conectivos propícios para que se passe uma ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, necessariamente você vai estar seguindo um modelo formatado. Necessariamente o Enem emboca um modelo dentro dos óstios dos alunos. Necessariamente. Assim, como é que se faz uma caça às bruxas aos modelos se dentro da própria correção do texto as competências são todas baseadas no cumprimento de um modelo? É uma prova paradoxal. Então, é uma prova que, assim, está no fogo cruzado entre a completa decrepitude da educação e a completa imbecilidade das unidades competentes que fazem essa prova, que é uma grande porta para a entrada dentro do ensino superior. Então, assim, é uma prova que define futuros, é uma prova que define consequências, é uma prova que define pessoas, mas é uma prova que, antes de tudo, meus amigos, minhas amigas, tá errada. Né? Então, o que fazer? O que pensar de tudo isso? Acabar com o Enem? Não. Improvável, impossível. Mas talvez reformular quem faça as questões. Procurar outras pessoas para fazerem as questões. Por quê? Porque, assim, do jeito que tá, não dá, tá? Tá uma palhaçada, horrível. O TRI é uma vergonha. Porque o TRI, ele cria um pressuposto horroroso. Que você é exatamente igual a todo mundo e que você tem que pensar exatamente igual a todo mundo. Cria um pressuposto tenebroso, cria um pressuposto terrificante. Cria um dos piores pressupostos que já foi criado pelo homem. Que, assim, se todo mundo acertou um negócio, se você não acertar, você é burro, você tá chutando, você é um ignorante. Não, cara. Muitas vezes você é PhD em geometria analítica. Não existe isso, tá? Mas, sei lá, você é PhD em geometria diferencial. Você vai lá e você analisa estruturas topológicas, anéis algébricos. Você vai lá e você estrutura, sei lá, topologia diferencial. Foda-se. Você vai lá e você estrutura tudo aquilo. Aí tem uma questão fodida de geometria. Uma questão fodida de geometria, de área, não sei do que. Você vai lá e faz rapidinho, blá blá blá. Todo mundo erra, porque todo mundo achou difícil, porque teve um péssimo colegial. Mas você, sei lá, cara, você tem uma descalculia. Você não consegue fazer cálculos muito rápido. Existe isso, já vi isso dentro do curso de matemática. Porque o curso de matemática é sobre demonstrar coisas, não sobre ficar calculando continhas de padaria. E você não conseguiu fazer as contas tão rápido de padaria quanto você deveria ter feito. Você vai lá, você acerta uma questão de geometria, porque você sabia a questão de geometria.
Mas você não é considerado, não se considera esse número. Porque arbitrariamente se considerou que aquela questão não foi acertada pela maioria. Então, muito provavelmente, se você acertou, você está chutando ela. Isso é horroroso, isso é uma vergonha. Eu gostaria de convidar você, elaborador de prova do Enem, a fazer a prova de matemática do Enem. Queria muito que você fizesse a prova de matemática e a prova de redação em menos de 1h30. Quero muito que você faça isso, tá? Porque, na minha opinião, na hora que você foi prestar a sua provinha, você não passou. Não sei. Na hora que você foi prestar a sua provinha, você não precisava daquela nota de corte que as pessoas precisam. Então, assim, né? Tem-se que rever muitas coisas. E eu começo pedindo aqui que você, corretor do Enem, se você estiver vendo esse vídeo, se esse vídeo chegar até você, eu quero ver um vídeo seu fazendo a prova inteira do Enem. Porque faz sentido que quem julgue os alunos seja melhor do que eles, porque está numa posição de julgamento. Um exemplo é um exemplo jurídico. Um juiz passou por um concurso dificílimo e ele seleciona os próximos juízes. Os desembargadores selecionam os próximos juízes. Então, todo desembargador, ou grande parte dos desembargadores, seleciona os juízes, mas já foram juízes e tiveram uma carreira brilhante na magistratura. Mas e você, corretor do Enem? Você já foi astrônomo? Você já foi médico? Tá bom. Passou numa faculdade de medicina, acertou tudo do seu vestibular. Depois disso, quão especializado você é? Quão capaz você é de fazer a prova que você mesmo considera que é correta, né? Então, a primeira revolução começa aí. Verificar quem são os elaboradores da prova do Enem. Depois de verificar quem são os elaboradores da prova do Enem, acabou. É isso aí. Tchau!